Vou terminar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Essa frase forte, dita com o olhar fixo e o tom de voz firme que são marcas registradas de um dos maiores atletas de toda a história da humanidade, ecoou pelo mundo inteiro e transformou o clima que antecede o grande clássico entre Portugal e Espanha. Aos 41 anos de idade, Cristiano Ronaldo cansou de ser questionado sobre o fim de sua linha profissional. Para muitos, a Copa do Mundo representa o ponto final definitivo de uma era de ouro, o último ato de um craque que quebrou todos os recordes imagináveis. Mas para o próprio Camisa 7, o tempo não é ditado pela imprensa, pelos críticos ou pelas expectativas externas. Ele dita as suas próprias regras, e essa irritação pública diante dos microfones mostra que o fogo competitivo que o transformou em uma lenda continua mais vivo do que nunca. Mas o que realmente está por trás dessa reação tão explosiva antes de um jogo crucial? Por que o craque português decidiu bater na mesa justamente agora, em um momento em que os olhos do planeta inteiro estão voltados para o desempenho de sua seleção? Para entender o peso dessa declaração, precisamos mergulhar na mentalidade de um homem que passou as últimas 2 décadas provando que o impossível é apenas uma palavra. Desde o início de sua trajetória, Cristiano Ronaldo foi alimentado pelo desafio. Quando diziam que ele era apenas um jovem habilidoso no Manchester United, ele se transformou em uma máquina de fazer gols. Quando diziam que ele não conseguiria competir com os maiores times da Espanha, ele empilhou taças da Champions League pelo Real Madrid e se tornou o maior artilheiro da história da competição. E agora, quando muitos apontam para sua certidão de nascimento e sugerem que chegou a hora de dar um passo atrás, ele reage com a mesma rebeldia de sempre. A pressão sobre um atleta de 41 anos no nível mais alto do futebol internacional é algo sem precedentes. Cada corrida, cada finalização perdida, cada gesto em campo é analisado sob a lente microscópica da idade. Se ele corre menos em um jogo, dizem que o físico pesou. Se ele não balança as redes em uma partida específica, surgem as perguntas se ele ainda deveria ser o titular incontestável da seleção portuguesa. Essa cobrança implacável foi minando a paciência do craque, que vê essa obsessão da mídia com a sua aposentadoria como uma falta de respeito com sua forma física atual e com sua dedicação diária. Ele se cuida como nenhum outro, mantém uma rotina espartana de treinamentos, alimentação e recuperação, e se sente perfeitamente capaz de decidir partidas deste calibre, como o confronto histórico diante da Espanha. Esse duelo contra os espanhóis, inclusive, carrega uma carga dramática imensa. Portugal e Espanha compartilham uma rivalidade ibérica intensa, repleta de jogos memoráveis e disputas que pararam o continente europeu. Entrar em um jogo desse tamanho com o foco dividido entre a tática de campo e as especulações sobre o futuro profissional era tudo o que Cristiano Ronaldo não queria. Ao disparar que o fim da sua carreira será uma decisão exclusivamente sua, ele tentou traçar uma linha na areia, exigindo que o mundo volte a prestar atenção no presente, no futebol jogado e não no que vai acontecer nos próximos anos. Ele quer que falem dos seus gols, da sua liderança e da sua busca por mais uma taça, e não de sua despedida. Porém, essa postura firme também divide opiniões ao redor do planeta futebolístico. De um lado, os defensores ferrenhos do craque aplaudem a sua arrogância positiva, aquela autoconfiança inabalável que sempre o moveu. Para esse grupo, um jogador com o histórico de Cristiano Ronaldo tem todo o direito de decidir quando vai pendurar as chuteiras e não deve satisfações a ninguém. Ele conquistou o direito de ser o dono do seu próprio destino. Do outro lado, analistas e críticos argumentam que a insistência em se manter no topo pode, eventualmente, prejudicar a transição de uma nova e talentosa geração de jogadores portugueses que pede passagem e que precisa assumir o protagonismo da seleção. É o eterno debate entre o respeito à história de um mito e a necessidade de renovação do futebol moderno. O fato é que, independentemente de concordar ou não com a forma como ele se expressou, é impossível ignorar o impacto que Cristiano Ronaldo causa toda vez que abre a boca ou entra em campo. Sua presença em uma Copa do Mundo aos 41 anos já é, por si só, um feito extraordinário que desafia a biologia do esporte. Enquanto a maioria dos jogadores de sua geração já está aposentada, comentando jogos em canais de televisão ou trabalhando em comissões técnicas, ele continua vestindo a braçadeira de capitão e carregando as esperanças de uma nação inteira nas costas. O confronto com a Espanha surge como cenário perfeito para ele provar, mais uma vez, que as suas palavras são respaldadas por suas atitudes dentro das 4 linhas. Se ele fizer uma grande atuação, a resposta aos jornalistas será vista como combustível perfeito de um gênio motivado. Se o resultado for negativo, a cobrança será ainda mais feroz.
Essa corda bamba entre a glória eterna e a crítica implacável é o habitat natural de Cristiano Ronaldo. Ele cresceu e se agigantou nesses cenários de extrema pressão, onde muitos sucumbem e apenas os escolhidos conseguem brilhar. Por isso, quando ele avisa que vai terminar quando quiser e não quando os outros quiserem, ele está mandando um recado claro não apenas para a imprensa, mas para os adversários e para a história. Ele ainda está aqui, ele ainda quer vencer e ele não vai aceitar que ninguém escreva o capítulo final de sua trajetória por ele. O espetáculo continua. O clássico contra a Espanha promete ser um divisor de águas e o mundo do futebol aguarda ansiosamente para ver qual será o próximo passo desse roteiro inacreditável que o craque português continua escrevendo com os próprios pés. E agora eu quero saber a sua opinião sincera sobre essa postura do craque. Você acha que Cristiano Ronaldo está certo em se irritar e defender que joga até quando quiser? Ou você acredita que ele já deveria começar a planejar a sua despedida para dar espaço aos mais jovens? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é fundamental para o nosso canal. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando todos os desdobramentos, os bastidores e as grandes histórias do futebol internacional e desta cobertura eletrizante, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Ative o sininho das notificações e nos vemos na próxima história do esporte mundial.